Você é oficialmente um membro da superfamília Curculionoidea. Pode se chamar de gorgulho, bicudo ou broca, mas seu nome real deveria ser desperdício biológico. Parabéns, os biólogos dizem que você é um sucesso evolutivo, só porque existem mais de 60 mil espécies da sua família. Grande coisa. Na prática, isso só significa que a evolução criou 60 mil maneiras diferentes de você sofrer e ser patético. Sua existência começa com um abandono calculado e cruel. Sua mãe não é uma protetora, ela é uma jogadora compulsiva que segue a estratégia da seleção R. Traduzindo para o português claro, ela inunda o mundo com ovos baratos, frágeis e descartáveis, esperando que por pura sorte estatística um miserável sobreviva. Você é esse bilhete de loteria barato. Você é depositado dentro de um tecido vegetal, separado da aniquilação total por uma membrana fina e porosa que mal segura seus órgãos líquidos dentro do corpo. O clima é seu primeiro carrasco e sua fisiologia é uma piada. Seus parâmetros de sobrevivência são ridículos. Se a temperatura cair para uns meros 18 graus Celsius, o que para qualquer animal decente é um clima agradável, você morre, simples assim. A ciência prova que 55% da sua geração perece ainda no ovo por hipotermia metabólica. Suas células falham, a bomba de íons desliga e você vira uma meleca necrótica antes mesmo de ver a luz do dia. Se esquentar demais, você cozinha no próprio suco. Você vive preso numa janela térmica minúscula, existindo no limiar do colapso fisiológico antes mesmo de dar o primeiro suspiro. Digamos que você venceu a loteria térmica e eclodiu. Parabéns, agora o pesadelo fica presencial. Você nasce, na maioria das vezes, como uma larva ápua. Isso é o jeito educado da ciência dizer que você não tem pernas. Você é basicamente um tubo digestivo cego, gordo e imóvel, preso dentro de uma noz ou de um caule. Sua vida depende inteiramente da precisão de engenharia da sua mãe. E adivinhe, ela erra. Se a fêmea não perfurou a casca até a profundidade exata, você nasce a alguns milímetros da comida, mas separado dela por uma parede de fibra dura que suas mandíbulas de bebê não conseguem riscar. Você morre de fome e sede olhando para o jantar, paralisado pela incompetência materna. É uma corrida frenética contra a dessecação. Seu corpo é um saco de água num ambiente seco. Se você não se enterra na polpa imediatamente, você evapora e vira uma uva passa de inseto. E não pense que a planta é passiva. O hospedeiro te odeia. Ao perceber que você está roendo as entranhas dele, a árvore muitas vezes decide abortar o fruto prematuramente. É uma ejeção de emergência. Você cai no chão ainda dentro da semente, muito antes de estar pronto. O resultado? Você não acumulou gordura suficiente para sobreviver ao inverno. Você entra no solo não para hibernar, mas para passar meses consumindo seus próprios tecidos lipídicos até a falência metabólica total. O berço vira caixão porque a árvore decidiu te despejar antes do fim do contrato. Você olha no espelho e vê essa tromba ridícula na sua cara. O famoso rostro. Os cientistas chamam isso de adaptação-chave. Eu chamo de código genético mal escrito que rodou e ninguém teve coragem de deletar. A verdade sobre a sua anatomia é humilhante. O Genhox Sexcombs Reduced e Sequer, que em insetos decentes organiza os segmentos do corpo, foi cooptado na sua linhagem. Em vez de fazer o trabalho dele, ele suprimiu a parte de baixo da sua cabeça, fundiu seu queixo com a garganta e esticou tudo num tubo bizarro. Você não evoluiu uma ferramenta, você sofreu uma deformidade embrionária que virou o padrão da raça. Essa brincadeira custa caro. Durante a metamorfose, você tem que reorganizar toda a estrutura cefálica, gastando uma energia absurda para construir esse canudo ósseo. E para quê? Para criar um gargalo na sua própria alimentação. Pense bem, enquanto outros insetos mordem e engolem pedaços grandes de comida, você é obrigado a chupar nutrientes por um túnel estreito. Você precisa ter músculos na garganta, dignos de um fisiculturista só para conseguir engolir o almoço. Comer para você não é prazer, é um exercício de sucção de alta pressão que te deixa exausto. E enquanto você está lá, com o nariz enfiado na planta tentando sugar o sustento, sua visão periférica é bloqueada. Você vira um alvo fixo, cego e estúpido para qualquer predador que passar. Sua maior arma é, na verdade, um freio de mão metabólica.
E o pior é que essa estupidez arquitetônica não é moda passageira, é uma tradição familiar de 160 milhões de anos. O registro fóssil mostra que seus antepassados no Jurássico já carregavam essa cruz. Você é um fóssil vivo no pior sentido possível. Uma prova de que a evolução às vezes estaciona na mediocridade e desliga o motor. Olhe para o Rhamphophorus legalovi, seu tataravô preso em âmbar de 100 milhões de anos. Ele já tinha um rosto monstruoso, usado não para comer melhor, mas para brigar com outros machos. Desde a época dos dinossauros, sua linhagem prioriza o armamento sexual desajeitado em vez da eficiência aerodinâmica. Você carrega o peso de milhões de gerações que escolheram a vaidade violenta em vez da funcionalidade. Para fechar o caixão da sua incompetência evolutiva, você caiu na armadilha da especialização. Você não é um generalista que se vira, você é um refém ecológico. Sua biologia é tão travada que você só consegue comer aquela semente específica daquela planta específica. Se a florada atrasar uma semana por causa do clima, você morre de fome. Se a planta desenvolver uma toxina nova, você morre envenenado. Você não tem flexibilidade enzimática para mudar o cardápio. Você é um passageiro acorrentado num navio, a planta que nem sabe que você existe. E se o navio afundar, você vai junto sem nem ter um bote salva-vidas. Bem-vindo à sua infância. Esqueça brincadeiras ao ar livre. Você é uma larva ápoda, o que é um jeito simpático de dizer que você é uma salsicha branca, cega e gorda, presa numa solitária feita de comida. Você vive dentro de uma noz, de um caule ou de uma raiz, nadando nas suas próprias fezes enquanto come as paredes do seu quarto. É uma existência de claustrofobia nutricional. Você não vê o sol, não sente o vento. Seu universo é escuro, úmido e tem gosto de celulose. Mas o tédio é o menor dos seus problemas. O verdadeiro pavor é a companhia. Sua mãe, aquela incompetente que deposita ovos demais, frequentemente coloca você e seus irmãos na mesma semente. Só que a semente só sustenta um. Isso transforma sua infância num battle royale de recém-nascidos. Você não tem ética, tem mandíbulas. Ao encontrar um irmão no escuro, você não o abraça, você o mata. O canibalismo fraterno em espécies como o Curculio-glandium não é um acidente, é protocolo padrão. Você precisa triturar o corpo macio do seu irmão e beber os fluidos dele para obter a proteína que a planta não te dá. E enquanto você comete esse fratricídio, a planta tenta te matar de volta, enchendo o tecido de taninos tóxicos ou derrubando o fruto cedo demais para te matar de fome no chão. Você é um assassino sitiado. Se você sobreviveu ao massacre dos irmãos e não foi abortado pela árvore, parabéns, chegou a hora de derreter. A metamorfose não é mágica da Disney, é um filme de terror biológico chamado histólise. Você para de comer, fica imóvel e começa a digerir seus próprios músculos. Você se transforma numa sopa genética dentro de uma casca, gastando suas últimas reservas de gordura para construir aquele rosto abominável que a genética te obrigou a ter. É um processo energeticamente falido. Muitos de vocês morrem aqui no meio da transformação, porque não tinham calorias suficientes para pagar o imposto de construção dessa tromba inútil. E quando você acorda como adulto, a humilhação continua. Você não sai pronto para o mundo. Você emerge como um adulto teneral. Uma versão mole, pálida e vulnerável de si mesmo. Seu exoesqueleto ainda é macio como manteiga. E adivinha, você ainda está preso dentro da semente que agora secou e virou madeira dura. Aqui acontece o teste final de crueldade, a escavação. Você, recém-nascido e mole, precisa usar suas mandíbulas para perfurar a parede da noz e sair. Se o solo estiver muito seco e a semente muito dura, suas ferramentas falham. Você não consegue sair. Você morre de exaustão e fome, sepultado vivo dentro do berço que virou seu túmulo, a milímetros da liberdade, arranhando a parede até a energia acabar. Parabéns, você é um adulto, você tem uma casca dura, parece um pequeno tanque de guerra blindado. Mas a realidade é que você é um covarde químico. Sua vida não é regida por coragem, mas por uma tempestade de octopamina, o equivalente ao cortisol para insetos. Você vive num estado de hipertensão metabólica constante, sempre à beira de um ataque de pânico. Sua estratégia de defesa número 1 não é lutar, é a tanatose, fingir de morto. Funciona assim: um predador passa, uma folha balança ou o vento muda e você trava. Você recolhe as pernas, cai da planta e fica no chão fingindo ser sujeira. Parece inteligente, mas é uma armadilha. Cada vez que você cai e você perde sua fonte de comida, você gasta horas preciosas paralisado no chão frio, sem comer e sem acasalar, perdendo janelas térmicas vitais. Você é um animal tão aterrorizado com a ideia de morrer que esquece de viver.
E quando você finalmente cria coragem para comer, o pesadelo da engenharia volta. Lembra do seu rosto? Para perfurar uma semente dura, como uma bolota, você precisa aplicar uma força absurda nessa alavanca fina. A física é implacável. O estresse mecânico na base da sua cabeça é imenso. Se você torcer o pescoço no ângulo errado ou encontrar uma fibra mais dura, ocorre a falha estrutural catastrófica. O rosto quebra. Não existe gesso nem regeneração. Você fica lá, vivo, com fome, olhando para a comida, mas sem a ferramenta para alcançá-la. Um gorgulho com o nariz quebrado é um morto-vivo esperando a bateria acabar. E se você decidir voar para fugir desse destino, prepare-se para a falência energética. Você é um besouro, o que significa que você é um tanque tentando ser um helicóptero. Sua aerodinâmica é a de um tijolo. O custo metabólico para levantar seu corpo blindado do chão é obsceno. Você queima suas reservas de gordura em minutos. Para espécies como o besouro do pinheiro, Dendroctonus, o voo é tão caro que muitas vezes é uma viagem só de ida. Ao pousar numa nova árvore, seu corpo percebe que não tem energia para fazer ovos. A solução? Canibalismo interno. Você digere seus próprios músculos de voo e estole-se para reciclar proteína. Você literalmente desmancha suas asas para fabricar filhos, tornando-se um prisioneiro fisiológico da árvore onde pousou. Mas o que vai te matar de verdade é a obsolescência programada da sua boca. Suas mandíbulas são ferramentas de corte que nunca são afiadas. Você passa a vida mastigando madeira, sementes duras e fibras. O desgaste é inevitável. Mesmo que você enriqueça a ponta com zinco, a física vence. Seus dentes ficam cegos. Aí começa a espiral da morte. Você precisa aplicar cada vez mais força muscular para cortar a mesma quantidade de comida. Isso gasta mais oxigênio e ATP. O custo de mastigar sobe, o retorno energético desce. Chega um ponto em que o esforço para engolir gasta mais calorias do que a comida fornece. Você entra em fome mecânica. Você morre de inanição com a barriga cheia, cercado de comida, simplesmente porque suas ferramentas gastaram e a evolução não te deu um jogo de reserva. Se você teve o azar de nascer fêmea nesta família, sinto muito. Sua vida não é sua. Você é um recurso público disputado por maníacos sexuais. Para a fêmea do gorgulho, o macho não é um parceiro romântico, é um risco ambiental, um perigo ocupacional constante. A ciência chama isso de conflito sexual, mas na prática é assédio crônico. Você tenta comer para produzir ovos, o macho não deixa. Estudos mostram que em situações de alta densidade, você gasta tanta energia chutando machos, kicking e fugindo, cruising, que não consegue se alimentar. Eles te perseguem tanto que sua expectativa de vida despenca. O macho é, funcionalmente, um parasita que te mata de cansaço só para tentar passar os genes dele. E quando ele finalmente consegue o que quer, ele não vai embora. Ele faz o mate guardem. Em espécies como o Diaprepes abreviatus, o macho fica montado nas suas costas por horas ou dias depois da cópula. Não é carinho, é bloqueio. Ele atua como uma rolha viva para impedir que outros machos cheguem perto. Para você, isso significa carregar um peso morto extra o dia todo. Sua silhueta aumenta, seu centro de gravidade muda e você vira um alvo lento e gordo para qualquer pássaro. Você é transformada num Uber de ciúme, forçada a carregar seu próprio carcereiro nas costas enquanto tenta sobreviver. E se você acha que o ato em si é um momento de conexão, pense de novo. A cópula em muitas espécies de coleópteros é descrita tecnicamente como inseminação traumática. O órgão reprodutor do macho, edeago, frequentemente possui espinhos ou estruturas duras que causam microtraumas no seu canal reprodutivo. Não é design ruim, é seleção sexual agressiva. Ele te fere por dentro para desencadear uma resposta imune que acelera a postura dos ovos ou para desencorajar que você cruze de novo. O sexo é literalmente uma agressão física calculada para manipular sua fisiologia. Em casos extremos, como no gorgulho girafa, Lasiorhynchus barbicornis, você vira um palco de luta livre. Os machos desenvolveram rostos absurdamente longos, metade do tamanho do corpo, para usar como clavas em combates violentos. E onde eles lutam? Em cima de você. Enquanto você tenta perfurar a madeira para botar um ovo, dois idiotas blindados estão trocando marretadas nas suas costas. O vencedor
vencedor ganha o direito de te fertilizar, o perdedor é jogado da árvore. Você é apenas o terreno imóvel dessa guerra de egos, e no final a crueldade contagia você. Quando os recursos escasseiam, você, a mãe, ignora os sinais químicos de ocupado deixados por outras fêmeas nas sementes. Você comete o superparasitismo. Você deposita seu ovo numa noz que já tem dono, sabendo perfeitamente que está condenando seu filho a uma luta mortal por comida contra a larva que já estava lá. A pressão evolutiva te transforma numa mãe que joga os filhos na arena para se matarem. Você acha que seu maior problema é um pássaro ou um lagarto? Que ingenuidade! Seu verdadeiro nêmesis não tem dentes nem garras. É um esporo microscópico que pousa na sua armadura e decide que você é um terreno fértil. Apresento-lhe o fungo Bovieria bassiana, o agente da muscardina branca. Para ele, sua casca dura, que você gastou tanta energia para construir, é apenas uma porta que ele arromba com química. O processo é uma violação em câmera lenta. O esporo adere à sua cutícula e germina. Ele não pede licença, ele secreta um coquetel de enzimas, proteases e quitinases que dissolvem sua carapaça, perfurando um buraco direto para o seu interior. O tubo germinativo invade sua hemocele, seu sangue. Uma vez lá dentro, o fungo muda de forma, virando corpos e faz que seu sistema imune patético não consegue pegar. Mas ele não te mata rápido. Isso seria piedade. Ele libera micotoxinas secundárias, como a bolvericina. Essa substância ataca suas células nervosas e musculares. Você começa a sentir o corpo travar, espasmos, perda de coordenação, paralisia. Você vira um passageiro preso num veículo que não obedece mais. Enquanto você ainda está vivo e consciente, o fungo consome seus nutrientes, transformando sua gordura e seus tecidos em micélio branco. Você morre mumificado, transformado numa estátua de giz, endurecido pela mesma coisa que te devorou por dentro. Se a mumificação soa ruim, espere até conhecer a liquefação. O nematóide Heterorabidites é um verme microscópico que entra no seu corpo pelas portas dos fundos, boca, ânus ou respiros. Ele não te mata sozinho, ele é apenas o transporte. Ele carrega no estômago a bactéria Photorhabdus e assim que entra no seu sangue, ele vomita essa carga biológica. O resultado é septicemia fulminante. A bactéria libera enzimas que transformam seus órgãos internos numa sopa nutritiva. Seus músculos, corpo gorduroso e intestino derretem. Você muda de cor, ficando vermelho ou ocre, um sinal visual de que você está apodrecendo vivo. O verme então se alimenta desse smoothie de gorgulho que você virou e se reproduz aos milhares dentro da sua carcaça vazia. Você não morre simplesmente, você é digerido de dentro para fora e servido como jantar para os filhos do seu assassino. E se você escapar dos vermes, a vespa parasitoide Triaspis está te esperando. Ela tem um sonar para achar sua larva escondida dentro da semente. Com precisão cirúrgica, ela insere um ovo dentro de você. O bebê dela nasce e começa a te comer, mas com uma crueldade refinada. Ele devora primeiro a gordura e o sangue, evitando seus órgãos vitais. Ele precisa de você vivo e fresco. Você vira uma despensa que respira, sendo consumido grama por grama, até que a vespa esteja pronta para sair, deixando para trás apenas sua pele seca, como uma embalagem de fast food descartada. Chegar à velhice sendo um gorgulho é, estatisticamente, um milagre. Mas não espere uma aposentadoria dourada no topo da copa das árvores. A natureza não tem previdência social, ela tem obsolescência programada. E no seu caso, a primeira coisa que pifa é o freio de mão. Você passou a vida inteira confiando nos seus tarsos, seus pés, equipados com setas microscópicas e ganchos para desafiar a gravidade e escalar caules lisos. Mas a física cobra o aluguel. Com o tempo, essas almofadas adesivas sofrem abrasão ou ficam entupidas com poeira e cera das plantas. Você perde a aderência. O que acontece a seguir é a definição de humilhação geriátrica. A queda fatal, você está lá tentando se segurar numa folha balançando ao vento e de repente escorrega. Você despenca metros em direção ao solo florestal. Para um animal do seu tamanho, a queda não mata no impacto, mas mata na logística. Uma vez no chão, longe da planta
hospedeira. Com as articulações dos joelhos rígidas e danificadas pela idade, você não consegue subir de volta. Você vira um pedestre num mundo de gigantes. No solo, você é lento, desajeitado e incapaz de alcançar a comida que está a 2 metros acima da sua cabeça. Você não morre de velhice, você morre porque seus sapatos gastaram e você não consegue mais subir a escada para o refeitório. E se você não cair, você vai encarar o destino mais irônico de todos, a fome mecânica. Lembra das suas mandíbulas? Elas não são de aço, são de quitina. Você passou a vida mastigando madeira e sementes duras. Agora elas estão cegas, rombudas, inúteis. Você está em cima da comida. O banquete está na sua frente, mas você não consegue abrir a embalagem. Você raspa, morde, força, mas não corta. O custo energético para mastigar dispara. Você gasta mais calorias tentando comer do que a comida te devolve. Você morre de inanição cercado de abundância simplesmente porque suas ferramentas de trabalho perderam o fio e a biologia não te deu peças de reposição. Para finalizar, seu sistema imune pede demissão. A imunossenescência chega. Aqueles arranhões na sua casca que antes cicatrizavam com uma mancha escura de melanina, agora ficam abertos. Bactérias oportunistas que nem são patógenos de verdade, mas simples lixeiros do ambiente entram em você. Você começa a apodrecer por dentro enquanto ainda caminha. Você vira uma placa de Petri ambulante sendo consumido por fungos de bolor comum que nem precisaram se esforçar para te matar. Você não tem um fim glorioso em batalha, você simplesmente para de funcionar, enferruja biologicamente e vira adubo antes mesmo de o coração parar. Você sobreviveu à larva canibal, ao frio, ao fungo mumificador e à vespa que te come por dentro. Você é um veterano de guerra e como o universo te recompensa? Com um genocídio químico industrial. Se você é um gorgulho do milho ou do arroz, seu fim não será natural. Será num silo de armazenamento, vítima de fumigação. Você está lá, no escuro, cercado por toneladas de comida, achando que venceu na vida. De repente, o ar muda. O humano bombeia gás fosfina ou brometo de metila para dentro do silo. Não há para onde correr. O veneno entra pelos seus espiráculos e desliga sua respiração celular. Você não morre lutando, você morre sufocando em massa, junto com milhões de outros vencedores, numa câmara de gás gigante feita de concreto e metal. Você vira apenas uma impureza morta na farinha que vai virar pão na semana seguinte. Mas se você estiver no campo, a morte é ainda mais irônica. O humano usa sua própria luxúria contra você, a armadilha de feromônio. Nós sintetizamos o cheiro da fêmea ou o cheiro de agregação. Você, um escravo dos seus hormônios, sente o perfume irresistível e voa cego de desejo. Mas não há fêmea esperando. Há apenas um balde de plástico amarelo. Você bate na parede escorregadia, cai num funil e termina sua vida afogado em água com detergente ou secando ao sol numa placa de cola, cercado por centenas de outros idiotas que também caíram no golpe do catfish químico. E se você escapar da armadilha química e do veneno, sobra o insulto final, a irrelevância. Você morre e cai no solo. Sua armadura, aquela que custou tanta energia metabólica para construir, vira apenas um obstáculo chato para os decompositores. Você fica lá, uma casca vazia no meio da serrapilheira, enquanto fungos saprófitas terminam o trabalho que a vida começou, desmontando suas moléculas sem nenhuma cerimônia. Você não deixa legado, nem memória. Sua prole vai repetir exatamente o mesmo ciclo de canibalismo fraterno e pânico hormonal. Afinal, por que é terrível nascer como um membro da superfamília Curculionoidea? Porque sua vida é uma fraude contábil da termodinâmica. Os biólogos olham para suas 60 mil espécies e veem sucesso. Mas a realidade do indivíduo é pavorosa. Você passa a existência inteira gerindo crises. A crise térmica no ovo, a crise de espaço na semente, a crise mecânica no rosto e a crise química no cérebro. Você não vive, você suporta. Você é uma máquina biológica feita de sofrimento, programada para converter plantas em dor e estresse, operando sempre no limite da falha, até que suas engrenagens quebrem e você seja varrido para a pilha de lixo da evolução, sem nunca ter tido um único dia de paz.